vou falar um pouquinho da Luciana, tá? Vamos resumir o currículo dela, que é bem extenso, né? Ela é fonoaudióloga, tem 25 anos de experiência com atendimento em adulto e criança, né? Neurológicas, atuação mais específica com as patologias de disfagia adulto-infantil e afasias, né? Mestre em estimulação na primeira infância pela Universidade de Santa Paula, São José, Costa Rica, porque as pessoas são dessa, né? Elas, em vez de elas fazerem aqui do nada, elas vão para Costa Rica. Não posso nem falar nada porque eu fiz isso, mas deixa para lá, né? Então, assim, mestre na estimulação na primeira infância, capacitação em laser terapia, especialista em disfagia, especialista em fono hospitalar, fonoaudióloga do Hospital Unimed Campinas, fonoaudióloga responsável pelo serviço domiciliar do Hospital Beneficência de Campinas, formação no curso básico neuroevolutivo conceito Bobat, aprimoramento e matriciamento pelo SUS e palestrante professora em laser terapia para fonoaudiologia em várias cidades do Brasil e na Costa Rica. Por que ela é dessas? Não? Porque a pessoa é chique, gente. Gosto desse pessoal que vai para Costa Rica. Gosto muito de lá. Eu acho um lugar muito legal. Bom, Lúcia, É maravilhoso, né? eu gosto bastante. Porto Rico, Costa Rica, Barra. Eu curto aqueles lugares ali. Tudo que é Os latino é Caribes. comigo, né? Porque, imagina, Com certeza. espanhol, eu com esse nome, com essa cara, você acha que eu gosto pouco? Imagina, né? Não, tem que ser latino, A né? pessoa gosta pouco de um reggaeton, mas enfim. Lu, vamos lá. Assim, eu, em primeiro lugar, te agradeço muito, muito, muito por você ter topado aí o convite, né, da gente fazer uma live juntas, né? A Lu, como eu, ela também é professora de laser, ela também passeia. Vamos dizer que a gente passeia um pouquinho pelo Brasil, não é? Sim, Só um um pouquinho. pouquinho, né? Então, tem um curso bem bacana de laser. Ela hoje está no nosso casting do aprimoramento, que a gente vai estar abrindo aí pela BioLaser Cursos. Então, assim, é uma pessoa que para mim é super especial, aceitou o desafio também de trabalhar comigo, né? Enfim, então, Lu, seja muito, muito bem-vinda. O assunto hoje é muito legal, que é a fonoaudiologia hospitalar e a laser terapia. Como é que a gente utiliza essa super ferramenta no âmbito hospitalar, né? Eu tive uma experiência muito próspera com isso. E assim, Lu, como é que tudo isso começou? Porque você vem, né, da disfagia, né? E como é que foi para você essa entrada, né? Primeiro da disfagia, conta um pouquinho dessa tua história profissional para o pessoal saber um pouquinho mais de você. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, Perla, porque eu acho que, assim, eu conversei com você, que é minha primeira live, né, com tantos cursos, tudo ainda, com essa parte de digital, eu tô bem no início, né, tava trabalhando demais, eu acho que até meus vizinhos falam, quer se esconder da Lu, vai na casa da Lu, né, porque assim, trabalhando direto em vários hospitais, então não dava muito tempo para entrar. Agora que eu acabei deixando um hospital e ficando só com o outro, agora estou tendo mais tempo, né, para vindo nas lives, aparecer, e assim, é um prazer enorme estar fazendo isso, né, pela primeira vez com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, Obrigada. né, e Admiração é que mútua. assim, Admiração é obrigada. mútua. E assim, eu acho que é isso que vale a pena, né? Eu acho que na nossa profissão é que a gente está sempre junto, dividindo, compartilhando. Eu acho que a gente só aprende uma coisa quando a gente começa a compartilhar, né? A gente vai aprendendo, assim, eu falo que enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo, né? Exatamente. E que é coisa mais deliciosa do que aprender com os amigos, né? Não tem, né? É ótimo, né? É muito bom. E eu acho que assim, eu sempre brinco que quando eu montei o aprimoramento, os professores foram escolhidos a dedo. Foram pessoas que eu sabia o quanto iam dar conta, né, de tudo isso, né? Porque é um pouco complicado essa questão, né, de a gente ter um aprimoramento. Não é uma coisa muito fácil. São 120 horas. Então, a gente tem que realmente colocar com que as pessoas tenham essa imersão, né? Então, eu realmente fico muito feliz que você tenha topado o desafio de dar a parte de disfagia, né? Que, como muita gente sabe, eu tenho o curso de disfagia laser, mas deixei na mão da Lu, porque eu acho que ela vai dar muito bem conta, né? De tudo e, Ah, né? A parte de hospitalar também.
as questões de traque, eu acho que tudo isso, Lu, você é uma pessoa que vai dar conta desse recado tranquilamente aí, desse, vamos dizer assim, Obrigada pela dessa confiança. coisa aí que eu te dei de presente. Aí você olhou e falou, sério, vamos lá, né? Mas É uma delícia, ela né? não titubeou não, tá, gente? Quando eu falei, Lu, vamos, vamos. Então, ela nem ficou na Ah, dúvida de falar, não Eu, sei, vou pensar. Entendeu? eu gosto muito de desafios, né? E eu acho que assim, o que me levou ao laser foi isso, né? Porque eu sou formada há 25 anos, né? Sempre trabalhei com a parte de neurologia, tanto infantil quanto adulto. Adulto, eu comecei mais quando eu fui para Costa Rica, por conta da língua, né? Eu falo, como que eu vou trabalhar com uma criança com sotaque, né? Então eu não me encontrava, né, como falando espanhol, com aquele sotaque português, né, do português brasileiro, que de longe eles escutam, né? Aí que eu fui entrando mais na parte do adulto, disfagia adulto, nas patologias do adulto, e eu fiquei encantada, né? Porque é muito diferente você trabalhar com o neurológico infantil, que é assim, você, vamos dizer, você tem um paciente que você vai trabalhando com ele nas diferentes fases da vida. E no adulto, o adulto tem o crônico, né, que vai ser das degenerativas, Parkinson, né? Alzheimer, e tem os agudos, que são os AVCs, né? Então, quando eu entrei nessa área, eu sempre fui buscando e eu quero sempre mais, porque eu falo assim, o paciente agudo, um adulto com um AVC que acabou de acontecer, a gente tem aquele momento que a gente tem que investir tudo para dar conta do recado o quanto antes possível, porque ele quer o quê? A qualidade dele de vida, o que ele mais gosta, né? O que tudo gira em torno da alimentação, né? Teve um AVC, então ficou com um desvio de rima, uma paralisia facial, ele não quer voltar para casa com uma sequela. Então, quando eu entrei no hospital, eu procurava isso. O que eu consigo ajudar esse paciente para ele se recuperar aqui dentro, né? O quanto antes. E a gente sabe que quando o paciente entra no hospital, ó, o objetivo do hospital é dar alta o mais precoce possível, né? Até Mas por como conta das dar questões hospitalares mesmo, né? Infecção, isso? tudo. Mas é aquilo, uma boa reabilitação, mesmo que o paciente não saia totalmente reabilitado, é extremamente importante, né, Lu? Porque a gente sabe que É, quando o paciente vai para o home care, ou ele vai até para os consultórios, ou às vezes até para o nosso próprio consultório, porque às vezes o paciente não quer nem deixar a sim, gente, né? Isso é. acontecia muito comigo no hospital. E tem pacientes até hoje que saíram comigo do hospital e estão comigo, porque são casos mais crônicos e tudo. Então, é muito interessante isso, porque uma boa reabilitação tão precoce, ela é tão positiva no pós, né? Quando o paciente já está em casa, ou ele está acamado, ou ele já não está tão acamado, já está podendo ir para o consultório, né? Já é num âmbito mais ambulatorial, mas a gente percebe que isso faz muita diferença. Né? O trabalho da fonoaudiologia faz É muita uma diferença. qualidade, né? O que que a gente traz no hospital? A humanização, né? Porque a gente quer que ele saia o mais reabilitado possível, porque a gente está com aquele paciente ali diário, né, Perla? A gente tem condições de trabalhar, às vezes, com Todo ele de dia. manhã e à É, tarde, e todo dia, né? verdade. Vamos dizer assim, nos casos que não tem fono manhã e tarde, mas pelo menos todo dia, né? Então, assim, foi com isso que a gente foi buscando fazer os protocolos de laser terapia. A gente era numa equipe muito grande num dos hospitais do SUS que eu trabalhei. E aí eu fui vendo assim, estudando laser, tudo que a gente poderia fazer no hospital, e aos pouquinhos eu fui me encantando cada dia mais, e cada dia mais estou, né, encantada como você, né, pelos resultados que ele traz. E porque também ele traz um resultado mais rápido, que é isso que a gente está procurando. Hoje ninguém quer mais ir para fono e casar com as terapias de fono. A gente quer um resultado rápido, né? O ritmo. Quer casar com a fono. Ninguém. Não, Só o marido da fono quer casar com só a os fono. doidos. Isso. Aí tudo bem. Aí ele tá tudo certo. Mas assim, eu acho que nem a gente mais quer. A não ser que seja um paciente com uma doença progressiva, né? Então aí a gente Ah, inclui um sim. parkinsoniano, que às vezes ele fica até morrer com a gente, né? Eu brinco que até ter alta celestial.
Às vezes a gente É. dá altas programadas para esse paciente poder viajar, né, tudo. A esclerose lateral amiotrófica, que a gente sabe, né, o quanto o nosso trabalho é super importante para eles, esclerose múltipla. Então, o próprio Alzheimer, a gente sabe que esses quadros realmente, aí, assim, não tem como a gente... Mas aí é um outro É, objetivo, né, Perla? Porque aí a gente quer a qualidade até o máximo possível do final de vida dele, né? A gente tem que pensar como eu quero esse paciente, né? O que eu quero fazer ele ficar mais adaptado possível, a via oral dele o quanto mais, mesmo que ele entra com uma via mista, né? Uma gastro e uma via oral, mas ele vai conseguir manter o prazer dele até o final. e E até foi o isso que eu tempo, consegui com né, o da laser. colocação dessa sonda, a gente sabe que é mais tardio quando tem um bom trabalho de fono, né? Isso sem sombra de dúvida, né? Sim. Então, é muito legal isso, né? A gente... Não que eu seja contra a via alternativa de alimentação, mas aí a gente vai trabalhando os dois juntos. Eu dou o prazer e a via alternativa pode manter a dieta, né? Porque quando a gente trabalha num hospital, no home care, nos neurológicos, a gente tem que trabalhar em equipe, né? Então, assim, eu não consigo nada de trabalho muscular, de deglutição, se eu não tenho esse paciente bem nutrido, se ele não faz um trabalho de fisioterapia, deambulação, sedestação, ele também não vai ganhar músculo, A então não questão adianta da eu focar tanta fisiorrespiratória, que ajuda muito o nosso trabalho. muito. Então, assim, é um todo, né? E assim, o laser, assim, quando eu comecei a utilizar ele no hospital, eu trabalhava num hospital do SUS de 244 leitos, e aí eu fui fazendo todo, assim, tudo que eu ia estudando, aprendendo, fazendo cursos nas mais diferentes áreas, não fiquei só na fono, né? Fiz na área de odonto, de físio, de enfermagem, para a gente ir vendo mesmo como que é o raciocínio de cada área, né? É. Para ser uma coisa, um trabalho integralizado, né? Até porque os cursos E de aí fono, né, Lu, são mais recentes dentro do laser, né? Aí, são super 3, 4 recentes. anos, né? Então, a Isso. gente vem de uma parte de um tempo anterior a isso. E assim, o que a gente sempre tem que ter assim na cabeça, assim, que a gente não tem protocolos. Não é só não tem protocolos na fono, a gente não tem os protocolos tão definidos. A gente vai tendo um direcionamento clínico, porque a gente trabalha não é com uma matemática, é com a área da saúde, né? A biológica, onde cada paciente vai ter o seu detalhe, a sua particularidade, que a gente vai ter que adaptar esse protocolo. E assim, aos pouquinhos, a gente assim tem uma ideia da onde a gente partir, mas a gente vai ter que adaptar para cada paciente. A gente tem o geral, mas a gente vai fazendo os detalhezinhos, o É afinamento, né? aquilo, né, que eu sempre falo nos cursos, né? Cada um tem uma impressão digital, então cada um tem uma anatomia, uma fisiologia. O que pode funcionar para o meu paciente pode não funcionar para o seu e vice-versa. Não é para desesperar, Sim, é simplesmente você ir adaptando as doses, né? A dosimetria, no caso do isso. laser, né? Assim, Isso, e aí a gente vai dar um direcionamento. é. E aí a gente vai vendo, eu posso colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e aí vai dando certo para aquele paciente, Né? E né? sempre é que nem eu E quando. falo, anotar a dosimetria, né? É super importante a gente anotar Isso, terapêutica por terapêutica que a gente está fazendo, porque o laser é um raciocínio diário, não, né? Toda vez que você vê aquele paciente, você vai raciocinar em cima do quadro clínico dele. Então eu brinco que todo dia é dia de avaliar o paciente que você usa laser. Todo dia é dia, com certeza. né? E se a gente for ver, quando a gente faz a terapia com um eletro, a gente não tem sempre aqueles patamares que ele vai estagnar e a gente tem que fazer o raciocínio e mudar algo na dieta sensorial dele. Sim. Então a gente tem que pensar que o laser também é assim, tem uma hora que ele estaciona. Então o que que eu posso fazer para ele sair desse platô, né? Eu tenho que dar algo mais para ele sair desse platô. Mas geralmente, assim, os nossos casos a gente vê que o resultado é imediato, é rápido às vezes, quando não é imediato é muito rápido, né? E no hospital, assim, para mim, assim, quando eu cheguei no hospital, no SUS, com 244 leitos, menina, parecia que eu tinha aberto, assim, uma jaula, assim, e queria aplicar em todos, e como fazer todas
as terapias, em que casos eu posso entrar, então tinha pediátrico e adulto, posso entrar num caso pediátrico, até onde eu posso ir, quando entrar, né? Porque assim, eu tenho que estar com o paciente também estabilizado para fazer terapia. Então, quando é minha hora de entrar, né? Em que casos entrar? Então, isso é super importante, né? E o que a gente mais vê no hospital, né, Perla, é que, assim, alguns pacientes, quando a gente ia sem o laser, tinha alguns sintomas que impediam a gente de trabalhar mais. Então, assim, o que a gente consegue com o laser? A biomodulação, analgesia, ele modula a parte de antidematoso, né? Performance muscular. Então, Regeneração de nervo também. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode trabalhar no regeneração de hospital, nervos, né? muito, A né? gama é muito Paralisia grande. facial, muito, paralisia facial, casos de pós-operatório, né? De ortognáticas, modulação de saliva, a disfagia, né? E às vezes a gente vai e encontra o paciente com dor. Como que eu vou trabalhar com o paciente com dor? Primeiro eu preciso tirar a dor do paciente para depois entrar com a terapia e a função. Então o laser veio trazer isso, né? Que eu não preciso esperar totalmente que o paciente melhore total de um quadro para eu entrar com a terapia, como acontecia antes, né? Não, e outra, né? As questões de dores, as pessoas acham que a fonoaudiologia não trabalha com dor no hospital. Super mentira. Muito. Porque o que acontece? Traqueostomizou, o paciente fica com dor. Porque tem um negócio lá, gente, né? Um treco que ele nunca teve, Estubou, né? imagina, tirou aquele Estufou, tubo. né? Que pode dar paralisia facial, não, paralisia de prega vocal, Prega. as questões da própria microaspirações ou até na própria estubação ter uma broncoaspiração, ou mesmo um paciente estubado tendo broncoaspiração, porque pode acontecer. Quer dizer, tem tanta gama de coisas que podem ser usadas, né, no hospital. O paciente que estuba e tem aquele biofilme, e aí dá 24 horas a gente vai avaliar e tá com uma disfagia. Quando a gente entra com o laser, faz a higiene daquela saburra lingual e a gente já volta a avaliar e ele já não tá mais disfágico. Aconteceu várias vezes que eu avalio antes e depois só para ter essa base e muda Aí total, você olha e né? fala, ih, dou alta. Como assim você dá alta? Vai meio alta, gente. Mas o cara tava com disfagia ontem, então, mas hoje ele não tá mais. Aí a mágica, né, do laser, né? Que coisas que a gente não conseguiria com ele. Isso é uma realidade. A gente não pode abandonar a terapia convencional, nunca, jamais, Não, never. jamais. Mas é Não. aquilo, o laser ele traz outras possibilidades, né, de terapêuticas. Então, assim, eu tenho muitas experiências interessantíssimas dentro, né, da fonoaudiologia hospitalar, até de pedidos fora da fonoaudiologia hospitalar, para salvar a vida de paciente, porque o paciente estava totalmente desenganado. E vamos tentar o laser, vamos tentar a técnica lib, e, enfim, né? É aquilo, né? A equipe concordando, não tem por que ninguém discordar, né? Então, isso é Sim, muito sempre legal, tem que estar tudo em equipe, né? né? É tudo muito fechado na equipe, né? Muito avaliado, avaliado pelo médico. Claro que a gente dá a nossa conduta de fono, mas sempre está ali discutido tudo em equipe, É, né? Não tem como a gente falar, não, é a fono, não, é tudo equipe, né? é. E assim, a gente vai sempre trabalhando o encontro com a expectativa, o que está precisando nesse momento? O médico precisa melhorar, o que a gente pode fazer para ajudar? A fono, a Nutri, a Fisi, a gente vai trabalhando junto, né? Sempre junto, discutindo todos os casos, né? Verdade. O que você ia falar? Não, verdade, assim, eu acredito nessa, não é multidisciplinar, essa interdisciplinariedade, né? E eu acho que o que é mais legal é quando a equipe ela acredita muito em você, né? Isso é muito bacana, porque aí você consegue ter um resultado ainda maior. Isso é muito legal, assim, né? A equipe fala, não, poxa, pô, Pérola, vai lá e faz. Eu escutava muito isso, vai lá e faz, porque, poxa, eu percebi tal coisa no paciente, do médico chegar e conversar. Isso é muito bacana, né? E eu acho que isso, eu pelo menos eu sou muito grata, né? A maioria dos hospitais que eu trabalhei, porque eu sempre tive
equipes muito abertas a escutar o que eu tinha de novo. Porque você imagina que muitas vezes você entra no hospital e você já entra com um monte de tecnologia, né? Eletro, bandagem, aí o pessoal olha para você e fala, gente, que maluca é essa, né? O pessoal da física acha legal, porque o pessoal da física já entende esse Já está raciocínio. mais Mas acostumado, o né? médico, o enfermeiro, ele olha e fala, mas que maluca, que é isso, né? E aí aquela questão, eu brinco que era uma catequese. Muitas vezes eu ficava mais tempo no hospital, sentava com um profissional por profissional para conversar, para falar como é que era, como é que funcionava aquele laser, como é que funcionava o eletro. E assim, eles foram aprendendo. Isso é muito legal, né? Você olha e fala, poxa, a pessoa tem noção do que eu tô fazendo, né? Às vezes eles falam É. assim, pô, Pela, você viu tal paciente? Poxa, eu acho que é legal fazer tal coisa. Eu falei, pô, você nem tinha pensado naquilo. Mas a equipe já está tão ligada naquilo que você faz. Eu acho que Sim, tem essa ligação. E assim, tem equipes que realmente às vezes tem um ou outro que é um pouco mais complicado, normal, em todo lugar tem. Mas eu, não tem como, particularmente, né? fui agraciada com equipes que abraçaram o laser. Eu realmente não tenho o que falar, não, né? Assim, é aquilo. E assim, o que eu falo que o laser ele vem para agregar, é uma ferramenta super valiosa, né? E que assim, tem um trabalho excelente de um laser desde que tenha por trás o profissional excelente. Porque se eu sou uma boa terapeuta, vou saber aplicar bem o laser, Sim. porque eu sei a hora certinha do que trabalhar, né? Ah, tá na hora agora de fazer uma estimulação da sensibilidade, ou eu vou trabalhar a repalaterização, ou a performance muscular. Então, eu vou eleger aquele momento, o que que eu preciso trabalhar. Então, isso que é assim, Bel, ele veio ao encontro, né, para fazer uma junção e potencializar nosso trabalho lá no. E assim, o hospital, ele é uma escola, É, né? Porque assim, a gente está todo o tempo aprendendo em todas as áreas. verdade. E quando a gente integra, ele falou que eu, assim, eu sentada no consultório, eu já nem sei mais trabalhar direito. Eu sei trabalhar em home care, que tem a equipe, no hospital, né? Que é isso que enriquece o nosso trabalho, né? Eu brinco, quando a gente trabalha no consultório, o pessoal até ri quando eu falo isso, gente. Para mim é meio que piquenique, porque quando você trabalha em home care, que são casos muito mais graves, o hospital que você pega Sim, assim o paciente numa situação assim que você olha e fala, gente, será que eu vou conseguir dar conta? Porque é muito meio que no limite a questão hospitalar mesmo, né? Eu acho que é o limite do limite da fonoaudiologia, né? Ou você faz, sim. ou você pode até matar o paciente, né? Isso é Sim, uma a gente tem que realidade nossa. estar, E, e tem que estar bem atento a todos os é, detalhes, né? Quando a gente trabalha no hospital, a gente tem que estar atento na biossegurança do paciente, na biossegurança do aparelho, como eu vou entrar com esse aparelho, como eu vou sair, porque eu não posso expor ele a risco de jeito nenhum, né? você tem que Então entender de tem, parâmetro, então você tem que saber como está o drive respiratório desse paciente, você tem que saber como está a oxigenação, você tem que saber um monte de coisa. Então não é só sim, entrar lá e falar, eu fiz um curso de disfagia. Gente, não é bem assim que funciona. Lógico que as pessoas, se elas querem aprender, elas vão aprender. Mas é aquilo, você tem que estar preparado para o hospital, porque é um outro âmbito, é um outro mundo, né? Fora o sofrimento humano, né? Que a gente tem que, muitas vezes, ter a escuta, né? Ter empatia por aquele sim, paciente. Às vezes a família está no baita de um sofrimento, aí você olha e fala, nossa, o que eu faço agora, né? Porque às vezes a família, ela tá tão desesperada. Então, é aquilo, a gente tem que ter essa empatia, né? De, ok, né? Vamos tentar o melhor, vamos fazer o melhor para aquele paciente. Então, é aquilo, a gente vive, quando a gente está no hospital, a gente realmente vive no limite, né? Não tem jeito. Mas é bom, né? sim, a gente sabe o básico, né? Assim, quando você fala assim, tem que entender parâmetros, né? E eu sempre falo assim que eu aprendi tudo. A gente aprende estudando, aprende, mas na prática, né? Quando a gente vai, a gente tem uma ajuda excelente que são as físicas, que a gente anda colada nelas, né? É, Então, verdade. todas as dúvidas eu ia perguntando e pedindo, e Não, até hoje, né? Que a gente sempre tá. não, e assim, né, Lu? Vamos parar para pensar. A gente veio de um momento da fonoaudiologia que pouquíssimas pessoas falavam de disfagia. Eu Muito. tive que em 97 ir para os Estados Unidos para entender um pouco melhor a disfagia, porque
não tinha, tinha pouquíssimas pessoas que falavam. A gente tá falando aí de 96, 97. A Irene Marquesan falava, tinha um pouco já a Ana Furquim falando, que é uma super Sim, especialista. Então, assim, a muito. gente tinha muita pouca informação da disfagia. E hoje, um dos maiores carros-chefes dentro da fonoaudiologia é a que mais emprega é as questões da disfagia, pelo boom que teve o home care, né? Eu brinco que eu trabalho há 23 anos com home care, né? Porque assim, é muito tempo, porque eu vim com essa formação, né? Já, porque lá já tinha isso, né? Eles já começavam, estavam começando também a fazer, já tinha esse movimento nos Estados Unidos do neurológico da disfagia. Então é muito interessante isso. A gente vem de um momento anterior desse pessoal mais novo, né? A gente é Sim. fonossauro, né, amiga? Desculpa. Ai, Pode nem não brinca. parecer, tá? Mas a gente é, tá? Isso que é importante, né, Perla? A gente não parece, mas é. Mas eu acho que você passou pela mesma coisa, né? De repente descobrir uma área, porque você, da mesma forma que eu, começou na neurologia. Então, eram as Sim. afasias, eram as questões de linguagem, de voz, coisas de motricidade oral. E aí veio, começou a agregar realmente a disfagia. Eu acho que foi esse teu caminho, não foi, Lu? Sim, porque assim, na faculdade, nossa, nunca nem tinha ouvido falar em disfagia, né? E até assim, quando eu acabei de me formar, um amigo falou, olha, meu pai, né, teve um CA de língua. Eu, meu Deus, o que que eu faço? Eu não tenho a menor ideia Aí o você que faz fazer com assim, esse CA de língua, você né? põe até o grilinho, né? Eu brinco que o grilinho, se É, tivesse naquela época, eu ia fazer grilinho direto, porque eu olhava e falava, gente, o que que eu faço agora, né? Era bem. Eu é, me sentia assim, tipo um peixe fora d'água, porque o que acontecia? Quando eu falava assim, ah, eu sei trabalhar disfagia, as pessoas olhavam pra mim, o que é disfagia? Ah, disfagia é dificuldade de deglutição. Mas você não trabalha isso? Gente, eu tinha médicos que perguntavam isso pra mim, como assim? Mas você foi fazer um curso lá nos Estados Unidos? Eles trabalham com isso. Gente, era a coisa mais engraçada. Assim, eles olhavam, né? E aí eu comecei mas a você ter. sabe, Perla, que eu entrei nessa área porque quando eu cheguei em Costa Rica, eu comecei a entrar na disfagia e quando eu vi lá quem faz a área de disfagia é terapeuta ocupacional. E aí todos os cursos eram Oi? sim, hoje não mais, com a minha passagem em Costa Rica mudou. E eu falei, não, como que TO vai trabalhar a disfagia? A gente trabalha junto, trabalha na parte de independência, tudo. E aí eu comecei a fazer curso lá também para ver qual era a visão de TO, né? E não tem a funcionalidade, É, né? E aí eu fui batalhando, fiz o mestrado lá, comecei a dar aula e trazer a disfagia, a MO, que ainda faltava muito para eles, né? E aí fui trazendo e cada vez estudando mais para mudar a história, né, da fono lá. uhum. Porque para mostrar que assim, quem mais do que nós para trabalhar com a disfagia, com a Verdade, deglutição, verdade. né? Ó, tem até uma pergunta aqui. A Trips by Ellen perguntou: por que Costa Rica, Lu? Qual foi o motivo de Então, você foi para Costa Rica? Você foi para Costa Rica porque você queria escutar reggaeton. Aí você falou assim: não, eu gosto de disfagia, eu vou fazer isso. Foi isso. olha, eu vou falar que eu sou assim amante dos reggaeton, né? Mas dançamos muito lá. Eu fui por causa do meu marido, né? A família dele era daqui, foi para Costa Rica, e aí teve uma vez que a minha cunhada casou, teve gêmeas, e a família inteira tinha vindo para cá e falou que tinha ficado muito sozinha. E aí uma vez meu marido falou assim, o que você acha da gente ir lá e ficar com ela em Costa Rica? Eu falei, nossa, vamos embora, né? E aí a gente pegou, eu pedi a conta, né, numa instituição que eu trabalhava, que eu gostava, fazia muitos anos que eu estava lá, foi muito difícil. Ele tinha um comércio, fechou e a gente foi. E quando eu fui, eu não levei nada. Falei, como que eu vou trabalhar em espanhol, né? Uma fono com um sotaque não vai ter nada a ver, né? E aí, quando eu comecei lá, Ô, eles amiga, aí é que é a falaram, parte legal, nascer bilingue que nem eu. Entendeu? Que a pessoa aí, nasce na sem sotaque, né? Espanha, aí né, a família inteira fala espanhol, uma coisa de doido, aí vem e aprende português. Eu não, até o pessoal brinca comigo, nossa, Pela, você não sibila na hora de falar. Porque meu pai sibilava.
mas meu pai falava fluentemente português. Você achava que ele era brasileiro. E não é, né? Então, assim, é legal essa questão, porque eu acho que grande parte do problema da fonoaudiologia, às vezes não ser tão universal, é a questão da língua. É a questão linguística mesmo. De Sim, você não deter a sim. língua e muitas vezes você não consegue trabalhar com as coisas que você trabalhava anteriormente, né? Se você vai para outro país. Isso é Sim. muito complicado. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei e tinha uma menininha com síndrome de Charger e ninguém sabia trabalhar com a menina. Eu falei. E aí, eu fui no dentista com a minha cunhada. Ela falou: Olha, precisam muito de uma fono que trabalhe com ela. Não precisa falar nada com ela, porque ela tem uma perda de audição profunda, né? Tem tráqueo, tem gastro, mas faz muitos anos e ninguém faz nada. Ela tinha acho que uns 5 anos. Eu não tinha levado nenhum documento para ela, nada, porque falava, jamais vou trabalhar na área de fono, né? E aí eu comecei a ir atrás. Então pedi para minha mãe mandar os documentos. E aí quando eu comecei a ir atrás, aqui é bacharelado em fonoaudiologia. Uhum. E em Costa Rica tem o bachiller, né? Em fonoaudiologia e licenciatura. E aí, quando eu cheguei lá, falou: Olha, para você trabalhar aqui, então você vai ter que voltar a cursar 2 anos de fono. Falei: Jamais. Não vou voltar a fazer faculdade de fono. O que que eu posso fazer? Falei: Então faz o mestrado, que daí te dá o título. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, tinha uma médica que a vizinha dela, a sobrinha tinha sofrido um acidente de carro, perdido todo o hemisfério direito, tinha 12 anos a Nossa. menina, calota craniana, foi um horror. E aí ela falou assim: Lu, começa a trabalhar com ela, né? Eu falei: Mas o que que eu vou poder ajudar, né? Porque até então eu falava assim, eu não era tão assim da disfagia. Eu falei: Bom, vamos fazer assim. Ninguém de Costa Rica queria trabalhar com a menina porque achava que não tinha prognóstico. Falei: Eu vou trabalhar com ela. E foi com ela que eu fui entrando na disfagia, me encantando. Em um mês ela estava reabilitada. E aí foi o boom em Costa Rica, porque um mês reabilitada, né? Como assim? Quem é Conseguimos essa milagreira, né? um mês. Que vem lá do Por Brasil. Deus, né, Perla? É. E com um mês ela sacou a gastro, né? Eu já estava dando aula na faculdade nessa época. Uma das minhas alunas trabalhava no hospital, falou: Não, peraí, não volta com o cagaço, porque essa é a paciente da minha professora, que ela falou que tá comendo, que tá super bem. Aí fizeram uma videofluor nela e viu que ela tava super funcional. Então, assim, um país pequenininho, aí foi um boom, porque aí eu comecei a ser conhecida por conta disso. A fono brasileira, que tá trabalhando com Eu ela, brinco né? que Costa Rica, Porto Rico, tal, esses lugares são muito pequenos. Eu brinco que o índice de fofoca é muito grande. Porque o negócio Enorme. circula, né? Graças a Deus. É essa parte boa, né? É a fofoca positiva, né? Isso. Então, Muito. E é isso que me fez, assim, ficar cada vez mais encantada. E hoje, assim, eu sou encantada pela fono no hospital, com o laser, né? Quando eu comecei a usar o laser, eu falei assim: Gente, eu não vou mais usar a bandagem, nem o eletro. E aí eu fui vendo que cada um tem sua função, eles se complementam, né? E é muito importante a gente trabalhar com tudo, né? Com o paciente, que ele vai se reabilitar melhor, a gente vai fazer uma biomodulação do sistema deles, né? Vai tirar ele daquele, vamos dizer, daquela parte crônica que eles falaram: Ai, não vou melhorar, não vou conseguir sair daqui nem sentindo um sabor, né? Lu, você ficou quanto tempo lá? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ah, Porque a gente foi programado a ficar 5 anos. entendi. E você sente falta de lá? Sim, então eu gosto muito de lá, gosto muito das pessoas, deixei muitos amigos, né? Muitos amigos. Dava aula na faculdade, as meninas que eu dava aula, né? Sinto bastante falta. É um país muito gostoso, Eles né, são de muito morar. hospitaleiros, né? A Costa Rica é bem bacana. Eu Muito. conheço lá, eu gosto. Fui 2 vezes para Costa Rica, então, assim, é É muito legal, fantástico. né? É muito bacana, é super positivo, né? Assim, a vibe é gostosa, né? De lá, enfim, né? Sim. Então, poxa, aí, assim, é aquilo, mas a gente programa, né? Tem que voltar, não tem jeito. E como é que foi a tua Ah, com volta? certeza. Porque você ficou um tempo fora. E assim, você conseguiu voltar, lógico, voltou para o mercado de trabalho.
Foi muito difícil, não? Porque muita gente me pergunta isso. Quando você vai para fora, como é que é? Como é que fica? Assim, né? Principalmente É. você que ficou muito tempo fora, né? Porque uma coisa é Eu eu ir achei que fazer um fosse curso, mais outra difícil. coisa é você exerceu a profissão fora, né? Como é que foi isso para Sim. você? Assim, eu achei que fosse ser mais difícil, né? Mas aos pouquinhos fui voltando, tive que trabalhar na área de áudio, né? Porque é o que socorre, né? Quando a gente volta, é uma área que eu gosto também. Também. E aí quando Só tem. Eu é, fiz especialização em áudio, não posso nem falar nada, né? Então, é porque a gente é fonossauro, a gente trabalha tudo, né, Perla? Esse que é a coisa, não, eu né? sou Depois a especialista em gente linguagem, eu sou especialista em audiologia clínica e saúde do trabalhador, eu sou perita criminal, fiz fonoforense, eu sou muito sem noção, gente. A pessoa sem é, foco na vida sou eu tiro sarro, né? Que eu pareço, sabe a Cali Florida em Buenos Aires, que tem o pessoal descuento, cuero, câmbio, sou eu, entendeu? Eu fui fazendo até que um dia veio a história do laser na minha vida e eu fiquei bem louca. E eu virei a louca do laser e tá tudo certo. E amo, e hoje eu não quero largar mais, tá? Mas é aquilo. Eu demorei. Eu sempre gostei muito do que eu fazia. Né? Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com disfagia. E sempre gostei muito da disfagia. Mas essa complementação que o laser trouxe é muito forte, né? No termos de tempo de demais, demais. reabilitação, né? Isso faz muita diferença, né? Então, acho que isso que é o legal, né? Para mim, assim, o voltar foi difícil, mas eu vou falar assim, em toda a fase, o que é mais difícil foi eu decidir quando me convidaram para dar aula de laser, eu falo assim, é tanto detalhe, é tanta coisa, eu falo assim, não, eu não sou capaz, não vou fazer. Mas olha o trabalho que você está fazendo, olha o jeito que você fala, você explica, né? Quem trabalha comigo acaba se apaixonando também pelo laser, porque Ih, tudo é laser, né? é. Aí tem as Tudo a amiguinhas gente quer minhas que foram aplicar. comprar laser depois, ficaram tão loucas quanto, dão Os até aula com físios, você, né? Eu sei disso. o Tem o físio que físico quer que ficou comprar. doido. É normal, normal. Mas é aquilo, Lu. Eu passei pela mesma coisa quando eu lancei os cursos. Medo de ser julgada, né? O quanto realmente Sim, você sabe de laser para você dar aula. sim, Eu, assim, sou super grata à professora Adriana Chapuchnik, porque ela enxergou em mim algo que eu não enxergava, tá? Que ela até brincou comigo. Ela falou assim: poxa, Pera, eu não sei por que você não dá aula, porque você praticamente está dando aula na minha aula. E eu não percebia, porque assim, pô, Adriana, então, tal, quase que aconteceu tal coisa. Gente, ela olhava para mim, ela caía na risada. Ela falou, cara, foi super rico, porque você tem tanto quadro clínico que você trabalhou com laser na vida, né? Porque parece que você trabalha há uns 30 anos com laser. Aí eu olhei e falei assim, ai, Adri, não sei. Sabe, eu ainda fiquei uns 4 meses patinando, sabe, de medo. E o curso já estava pronto. O pior é isso, né? O curso já estava pronto. é, Porque eu já tinha ideia de dar aula, mas você fica meio assim, até que ponto eu vou dar conta? Porque a fotônica é muito sim. extensa, né? É muito complexa, né? E assim, o que eu vejo assim, é que a cada dia tem coisas novas, cursos novos, uma linha, né, de trabalho diferente. Então a gente tem que estar sempre entrando em contato, mudando, raciocinando em cima. Os nossos quadros, né, que a gente trabalha de fono, ele vem modificando a cada dia, né? E Verdade. casos novos, e a gente vai ter que sempre estar estudando, né? Reciclando, pensando em cima, né? Você vê os casos de Covid agora, como está saindo, né? É. Assim, sai um prato cheio para reabilitação A mesmo, né? repaladarização, a questão do olfato, existem. Eu peguei caso com que veio com Guillain-Barré. Então, eles ficam curarizados muito É, tempo. E aí a perda muscular é incrível, né? E é o que eu tô vendo assim lá no hospital, muita perda muscular. E é um trabalho bem intenso para a gente conseguir voltar mesmo, trabalhar com assim, eles. Lu, eu sei qual é a tua opinião em relação ao uso do laser dentro do âmbito hospitalar para COVID, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá?
da Tá, questão é assim. da biossegurança, só para as pessoas entenderem. Assim, no hospital, quando a gente vai entrar com o laser, uma coisa que a gente se preocupa muito é com a biossegurança. A gente não pode colocar o paciente em risco em nenhum momento, não pode levar ou trazer uma bactéria, contaminar o outro paciente, né? E aí a gente sabe que o laser ele tem uma respiração. Então, dependendo do que a gente for trabalhar, a gente tem que trabalhar com o laser todo envolto, né? E em alguns casos a gente tem que abrir uma respiração. Então, quando a gente pensa no Covid, ele é altamente transmissível, né? A gente está tomando todo o cuidado possível. Se eu entro com laser, estou entrando com mais um equipamento que eu vou ter que tomar todo o cuidado, a higienização, e eu corro muito risco de levar algo, né? É. Então, o laser seria bom para o Covid, mas olha, nem não tenho a sombra de dúvida, né? Um ILIB seria bom para um paciente com Covid, sem dúvida, né? Tem vários estudos sendo feitos do ILIB com paciente com Covid, o paciente com essa perda de força muscular, a gente fazer musculatura de elevação iolaríngea, de Nossa, repaladarização para eu tive disgeusia. paciente com a questão da repaladarização e olfato. Nossa, bárbaro, show de bola. Então, assim, eu fico na torcida, assim, ou para dar negativo, né? Então, a suspeita ser negativa para eu entrar com o laser, ou para negativar. Então, assim, tinha um caso que hoje teve alta, né? Que ele negativou ontem. Então, eu entrei, fiz o laser, porque ela estava com ageusia, uma anosmia, né? Então, não estava sentindo, né? Perdeu o olfato e o paladar. E estava com baixa aceitação. Ela já era uma paciente de 84 anos, tudo. Então, já não, quando deu negativo, já vou entrar com laser, Laser. né? Claro. Entrei, fiz o estímulo, né, para sensibilidade, repaladarização, olfato, trabalhei lá com, com os cheiros, né, com o cheiro do café, depois do pudim, ofertei o pudim e acredite se quiser, ela vinha de um tempo que fazia. Acho que ela ficou internada, se não me engano, 25 dias, um mês. Todo dia a gente tentava dar algo para ela comer e não aceitava, falava tá ruim, esse café é ruim, aqui tudo é ruim, não tem gosto de nada. E ontem ela comeu meio pudim, né? Oh, Então assim, é uma coisa que assim não tenho dúvida, né, que o laser é benéfico, né? Então assim, um home care não perca tempo, vamos trabalhar com laser, né? Vamos fazer o equilíbrio. O paciente tem muito a ganhar, né? E ele tem muito que ser trabalhado mesmo, né? aqui tem uma pergunta para você. Ó. Para paciente com hipotireoidismo, ILIB dá um resultado positivo? Quantas sessões? Então, é assim, o que a gente sempre tem que pensar assim, o paciente com hipotireoidismo, ele vai estar em tratamento, né? Porque sempre vem a parte médica, é claro, e o LIB, ele é o apoio, ele vai fazer a biomodulação, vai potencializar a absorção dessa medicação, da sistematização, e ele faz o equilíbrio como um todo. Então, ele vai ter benefício, isso não tenho dúvida. Mas a gente sempre vai trabalhando junto com o médico. E aí tem os protocolos de LIB. Então, assim, tem o protocolo que eles fazem diário. Eu geralmente uso como protocolo que são as vezes que eu vou atender o paciente. Se eu atendo ele 3 vezes na semana, eu faço 3 vezes na semana. Se eu atendo duas, vai ser duas, né? Porque uma por falta de tempo, eu não tenho tempo de ficar indo todo dia na casa do paciente. O paciente não tem o aparelho, né? Então a gente acaba procurando deixar o mais fácil possível, tanto para o paciente quanto para a gente. E ele vai ter resultado. Assim, eu sempre falo o seguinte, tá? Em relação ao ILIB, só até para complementar o pensamento da Lu. Eu também não consigo fazer todos os dias os meus pacientes porque realmente eu não tenho tempo. Viagem, enfim, dar curso, aeroporto. Aliás, estou sentindo falta do aeroporto, mas tudo bem. Ah, Em sim. algum momento a gente volta para, né? O amigão tá lá, né? Eu brinco que são os meus grandões, aquele monte de avião lindo, né? Então, o que que acontece? Eu sempre falo o seguinte: quando a gente trabalha o ILIB, e depois a gente faz isso de forma pontual, a gente está já trabalhando
o terreno biológico desse paciente. Então, Com a gente certeza. consegue potencializar o resultado do laser pontual, né? Hoje a gente tem aí a aplicação pela carótida primitiva, que para frangologia é nossa, tem um peso enorme pra gente, né? O tempo muito menor, um tempo mais encurtado, e aí a gente O consegue que facilita fazer no hospital também, né, Perla? também, com Porque certeza. E outra, a em gente dá. hospital eu não consigo ficar lá meia hora com o Não dá. paciente e ter o contato com a pulseira. Então, no hospital eu vou ter que adaptar uma carótida, eu vou fazer sem o colar cervical, eu vou ficar lá segurando um tempo Eu, menor. eu deixo preso alguns pacientes, você consegue prender ele, né, com uma fita Sim, crepe e deixar com um crepezinho aqui também. É super legal, né? Então, assim, e outra, essa maneira de fazer o ILIB, ele vai estar estimulando o nervo vago, que é um nervo extremamente importante para gente, né? com certeza. Então, eu acho que a gente teve super ganhos, né, com o ILIB pela carótida, né, de uma maneira enorme, assim. Para mim, não existe melhor ILIB para fonoaudiologia que não seja pela carótida, né? Meus pacientes do consultório já estão tudo habituados com a radial, os mais velhos, né? Eles não querem mudar para carótida, menina, porque eles gostam de deitar e dormir. Eu falo, gente, vocês estão de Relaxar. brincadeira, né? Entendeu? Não, vamos deitar e dormir. Eu falei, não, vamos fazer terapia. Mas não tem jeito, os velhinhos, eles querem ter meia hora de terapia depois que fez o ILIB. É um horror isso. Olha, a gente tá perdendo tempo terapêutico. Ai, Perla, deixa eu relaxar um pouco, eu tô estressado. Tô estressado com o quê? Eu até brinco, aposentado, eu tiro sarro, né? Aí eles caem na risada, porque é o meu momento de relaxar. É legal, ok, eu acho que a gente tem que ser coerente, né? Assim, Sim. pro paciente. E isso também ser uma coisa boa para ele, né? Bom, vamos lá. É. E é Outras assim, né, perguntas Perla? aqui, ó. Fala. Enquanto você vai lendo, deixa eu só complementar que assim, meus pacientes de consultório, atendimento em casa, todos eu faço pontual e LIB, para fazer a potencialização, a biomodulação sistêmica. No hospital eu não consigo fazer isso. Em todos que eu for trabalhar, entrar com o sistêmico. É, Pelo tempo, né? é, São 6 horas que eu tô lá e se eu for fazer o ILIB toda não vez tem que for como. atender, não tem Não como, tem como. A gente né? gostaria Mas pelo muito, tempo. e a gente sabe que em muitos pacientes isso seria ótimo, mas infelizmente a questão Sim. tempo. A gente teria que ter vários equipamentos, né, trabalhando ao mesmo tempo, né? Porque Sim, e aí até você tem faz pontual em estudos, um, né? enquanto o outro está fazendo ILIB, né? Ou dois estão fazendo ILIB. Mas muitas vezes os equipamentos são nossos, não é o hospital que comprou, né? No meu hospital acabaram de fazer uma aquisição de um, graças a Deus, né? Foi uma vitória para mim, né? Porque assim, foi mostrando o trabalho e eles viram que é muito importante, né? E eles querem até que entre a enfermagem também trabalhe, né? As fonos trabalhar em conjunto, sempre estar no mesmo aparelho, porque viram que realmente potencializa muito o Verdade. resultado, né? Não tem como. É. Aqui, ó. Usa laser em bebês prematuros? Sim, dá para usar, a gente vai fazer os protocolos, né? Dependendo do que a gente quer, a gente vai saber qual o meu objetivo naquela terapia, o que que eu vou trabalhar. E o tempo que eu utilizo é assim, gente, em bebês é muito pouquinho, né? Então a É. dosimetria para bebê é mínima, né? É. E a gente vai fazer um Às super vezes é um trabalho. segundo, né? Eu tenho um aluno que trabalha com prematuro, na neonato, e ele brinca muito rápido e a resposta dos bebês é muito rápida também, Fantástica, né? Fantástico. fantástica. A reabilitação desses bebês, nossa, ele fala que é outra reabilitação depois do laser. Isso me deixa muito Com feliz. certeza. Tem uma outra pergunta aqui da Mini Rosa. Laser e LIB para pacientes com doença autoimune, alguma contraindicação? Não, é fantástico, né, Perla? Opa, eu posso falar. Eu tenho doença autoimune. Eu É, sou portadora de artrite reumatoide. Eu fui mordida pelo mosquito da chikungunya, gente. Não é legal. Quer dizer, foi legal. Por quê? Vou explicar. Eu tenho gratidão ao mosquito. O povo fala de quando eu falo isso. Porque se não fosse esse mosquito pentelho ter me mordido, eu ter ficado com artrite, eu nunca teria me interessado pelo laser. Foi com assim que certeza. começou o laser da minha vida. Não foi por causa da fonoaudiologia, tá?
eu procurei para ter qualidade de vida para mim. Olha que bacana. E eu tive um ganho enorme de qualidade de vida. Eu tenho já mobilidade reduzida já há uns 6 anos. Tenho artrose por todo lado do corpo, realmente tenho dor crônica. E assim, gente, eu pego avião todo final de semana. Dou curso, tenho vida normal, dirijo. Eu moro em Santos, vou para São Paulo, pego o carro, vou para, né, vários lugares. Tá faltando uma visitinha para Campinas, né? Pô, linda. Entendeu? Mas assim, Super eu vou bem-vinda. dirigindo, gente. E é aquilo, o paciente com artrite reumatoide, eu tenho há 11 anos de diagnóstico, vão fazer 12. Ele não aguenta de dor de dirigir. Para ele é muito dolorido de dirigir. Eu pego, eu vou dar curso em São Paulo, eu pego o carro, às vezes é 2 horas e meia até eu chegar no lugar, né? Entre Santos e tal. Sento, dou meu curso, linda, maravilhosa, entendeu? Tem às vezes, alguns momentos mais de dor, tudo, mas aí eu entro com a medicação para controlar. Muitas vezes entro com laser, né, para ter esse controle de dor também. E assim, nossa, os meus médicos falam que os meus exames é uma coisa surpreendente pós-laser, tá? Existe um protocolo específico que eu acabei desenvolvendo por causa dos pacientes autoimunes, né? É bem interessante isso. Então, assim, E você sabe que eu tenho uma amiga que é físio, né? E aí ela descobriu que estava com Crohn. E aí a gente foi fazendo o ILIB e ela, assim, a resposta é muito grande, né? O bem-estar que ele traz é fantástico, né? Chegou até a remissão e aí depois voltou a ter o Crohn, mas assim, ela vai fazendo com o laser até ter a remissão novamente. E ela falou, não, vou comprar, vou usar nos meus pacientes, porque o bem-estar que trouxe foi igual para você, é. né? Falando, como que eu não vou poder oferecer isso para os meus pacientes, Não, né? eu brinco que eu sou a prova viva que o negócio funciona, gente. Eu sou a prova viva que Sim. o negócio funciona. Aí aqui a Fono Liliane está perguntando qual o protocolo diário de LIB que você usa. Na realidade, na doença autoimune, como a doença é autoimune e cada momento ela funciona de um jeito, você tem que confundir o, o mecanismo autoimune dela. Então, eu descobri isso por acaso, né? E é muito legal. Então, o que que aconteceu? Eu confundo o meu corpo. Então, um dia, existem protocolos. O protocolo é assim: ele vai de 15 minutos a 2 horas. Entendeu? Então, a gente aumenta e diminui esse tempo, dá pausas. E assim, eu acabei testando em outros pacientes, porque eu sou acupunturista de formação. E testei na acupuntura isso com alguns pacientes, esse protocolo LIB dessa maneira, para doenças autoimunes, assim, com super resultado. Então, assim, foi uma coisa que eu testei em mim, os pacientes deixaram eu testar neles, né? Foi um momento que eu testei bastante, isso já faz uns 4 anos, né? Aí, 4 anos, 3 anos, né? Que eu estava trabalhando muito com esses pacientes autoimunes. Hoje eu, infelizmente, não tenho mais tempo de trabalhar com esses pacientes autoimunes junto com a acupuntura. Mas assim, foi muito interessante. Muito, muito bacana. E Né? E hoje eu uma tenho uma coisa que você está acupunturista no falando consultório que faz isso, né? é que o laser traz para a gente é isso, que a gente vai trabalhando o paciente como um ser integral, né? A gente vai humanizando, porque a gente faz o ILIB para fazer a biomodulação sistêmica, faz o pontual, faz aurículo, né? Porque meus pacientes eu já faço o pontual, aurículo, o ILIB, né? Você faz a acupuntura, então a gente acaba trabalhando ele como um todo. É um trabalho muito, muito gratificante porque a gente tem um resultado muito rápido. Por quê? Porque a gente é melhor? Não, porque a gente sabe fazer, fecha o paciente como um todo, Eu né? brinco Por que é a todos os medicina campos. integrativa. Né? Eu acho Sim, que a medicina sim. integrativa, para quem trabalha com laser, ela é extremamente interessante. Usar reflexologia, entendeu? Enfim, então, aqui a Mini Rosa está perguntando: é necessário uma roupa especial devido à luz ou só o óculos? Não, é só o óculos, tá? Só o Só o óculos. óculos. Lu, a gente vai estar gravada essa live, tá? Vai estar no Insta da Biolaser Brasil, tá? E Ai, que depois ela vai bacana. para o YouTube, para o canal Biolaser em Foco, que é um canal de entrevistas de laser terapia.
tá? Eu sou youtuber que faço as entrevistas. Eu gosto de entrevistar o pessoal e descobrir isso com o laser também, entendeu? Então, isso é muito engraçado. O pessoal perguntou se a gente dá curso. Eu dou curso, tenho vários cursos, então quem quiser olhar os cursos, a agenda de curso está sempre na Biolaser Brasil. A Lu também, né, coloca os cursos dela no... Eu passo teu Insta, Lu. É Lu Paz, _ laser fono. Ai, que chique, porque ela tem laser fono, né? Então, assim, é bem bacana, tá? Então, assim, quando vocês quiserem fazer cursos, a gente tá sempre colocando as agendas de curso, tá? Semana que vem começa o meu curso de disfagia e laser terapia. Então, quem quiser... Semana que vem eu tenho um também. Você tem qual? Eu tenho o de fonoaudiologia, né? Laser terapia na fonoaudiologia, semana que vem, que vai ser online. Já tenho um para junho, tenho 2 para junho, né? Um na página da P&G e um também com os distribuidores da DMC, né? E a gente está fazendo outros cursos todos online, né, Perla? A gente está se reinventando na quarentena. Vamos lá, mas acho que vai perdurar algum tempo, né? Vamos lá, né? Então, fazer o quê? O Mocoronga veio, né? A Luciana está perguntando se o curso é só para fono. Lu, eu vi que você é enfermeira, a Luciana, aqui, Vida Ativa. Eu tenho um curso que é multidisciplinar, tá? Que a gente tem a parte de enfermagem para feridas, tá? Que é com a Andréia Prado e com a Daniela Souza, que é a parte toda de amamentação pós-parto e pós-cirúrgico, tá? Então, a gente tem isso aí também. A gente tem esse curso multidisciplinar. Vão ter mais novidades, então, enfim, tá? Lu, obrigada. Tá muito bem comentado, né, Perla? As meninas estão amando. Temos vários cursos, né? Pessoal, Sim. Obrigada. Obrigada, Lu, mais uma vez aí pela contribuição, né? Pelo carinho, tá bom? E... Eu que te agradeço a todos que estiveram com a gente aqui na live, na minha primeira live, né? Agradeço de coração de ter aberto. Foi muito bacana, amei. Agora acho que eu vou ficar freguesa. Então pode voltar, tá? Porque o papo foi bem bacana.